Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Rodrigo Camimura, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, FAU-UFRJ, e a gente está aqui hoje, então, para apresentar a exposição Vazios Urbanos e Patrimônio Cultural. Essa exposição no Festival do Conhecimento Futuros Possíveis, né, edição 2021. Essa exposição está sendo lançada agora e a gente está fazendo essa live aqui, então. Eu vou chamar as pessoas que colaboraram para fazer essa exposição para a gente, né? Em primeiro lugar, também eu queria aproveitar para agradecer demais a oportunidade. A gente já fez, né, já havia feito um lançamento de uma exposição anterior no ano passado, na primeira edição do Festival do Conhecimento, e agora, nessa nova edição, a gente está fazendo uma nova exposição a partir da Mediateca da FAU, né? A Mediateca, que é o nosso repositório online dos trabalhos finais de graduação, né? Os TFGs, que a gente chama, que alguns cursos chamam de TCC, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a equipe do festival, o apoio técnico, todo mundo que colaborou para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, o pessoal da PR5, agradecer também a FAU, né, a UFRJ, que sempre apoiou a gente, a ABEA, o IAD 2021 Rio, que é o congresso, 27º Congresso Mundial de Arquitetos, né, que vai acontecer na semana que vem. Depois os participantes vão poder falar, né, sobre todas as instituições envolvidas e dizer também que esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos, né? Eu estou como mediador hoje aqui dessa live, eu sou coordenador da Mediateca da FAU-UFRJ atualmente, e a gente tem uma equipe aqui, pelo menos, nessa live a gente tem inscrito 18 pessoas, então é um trabalho feito a muitas mãos, né? Então eu queria só citar rapidamente aqui a Wanda, né, que vai estar aqui com a gente hoje, a Andrea, a Maria Paula, Maria Carolina, Maria Clara Meliandi, que está no apoio técnico também, a Maria Clara Coura, mestranda, né, o Rodrigo Cury, professor também da FAU, o Erivelton, que é do Instituto Federal Fluminense, colaborador, né, da nossa equipe da Mediateca, e os graduandos que trabalham com a gente desde o ano passado, alguns, inclusive tem gente que estava até há mais tempo com a gente, né, que já participou da live anterior, e tem trabalhado arduamente, né, no acervo na Mediateca, nesse projeto tão bacana, que são a Tatiana, o Vinícius, a Roberta, a Eduarda, o Pedro Mendonça, que trabalhou com a gente, e o pessoal que trabalhou com a exposição agora, o João Vitor, né, João Vitor Lassage, a Gabriela Sassi, a Maiara, que é mestranda, a Ana Beatriz, né? Então, é um trabalho muito gratificante, né? Essa exposição organizada a partir do acervo da Mediateca, com uma temática própria. Então, o portal da Mediateca, da FAU-UFRJ, eu vou falar rapidamente também sobre ele aqui na sequência, eu vou poder mostrar para vocês o portal um pouquinho, né, só para a gente dar uma olhada em como que funciona. E antes de chamar a cada um para integrar essa live, eu vou falar depois detalhadamente sobre o currículo, um mini currículo de cada um, né? Eu queria chamar aqui, para se juntar, gente, né, a Wanda, a professora Wanda Vilhena Freire, da FAU-UFRJ, minha colega de departamento na FAU, a professora Andrea Bordi, que também é do nosso departamento lá da FAU-UFRJ, do DARF, a Maria Carolina Duriez, que é graduada, né, pela FAU-UFRJ, e a Maria Paula Albernaz, professora também da FAU-UFRJ. Então, boa tarde para todo mundo. E a gente vai falar nessa sequência, né, que eu apresentei, depois eu falo rapidamente um pouquinho sobre a trajetória de cada um, e a gente vai ter aí um tempinho de 10 a 15 minutos de fala para cada, eu aviso quando estiver faltando, né, 5 minutos, e depois no final a gente vai ter um tempo também para tirar dúvidas, né? Então, o pessoal que está assistindo a gente através do Facebook, através do YouTube, dos canais da extensão e da UFRJ, podem colocar as dúvidas para a gente ao longo, né, da live ou no final, e no final a gente responde as perguntas, né, que porventura vierem
a surgir. Então, aproveitar e falar uma boa tarde para todo mundo aí que está nos canais assistindo a gente também, né? Eu queria falar, então, já aproveitando o gancho aqui, fazendo a introdução, eu vou mostrar rapidamente, eu tenho uma tela compartilhada aqui, vou falar para todo mundo muito rapidamente o que é a Midiateca, né, da FAO. O portal da Midiateca é esse que está aí na tela, né? Vocês estão vendo aí a minha tela. É o nosso repositório de trabalhos finais de graduação. Então, os TCCs, né, ou TFGs, como a gente chama na FAO, eles são defendidos no final da graduação, né? A gente tem ali os 10 períodos regulares da graduação, e ao final os alunos fazem esse TCC, e a gente tem um repositório da FAO, onde a gente disponibiliza as imagens, os textos, né, e os dados ou metadados desses trabalhos aqui. Então, eu estou rolando rapidamente aqui sobre o nosso portal, né? Tem quando você abre o site, a gente tem aqui uma seleção aleatória, né, de trabalhos que ficam circulando aqui, né, numa espécie de carrossel, mostrando algumas imagens. E esses trabalhos, eles também estão organizados aqui. Recentemente, a gente fez uma organização por mapa, deixa eu ver se ele carrega aqui, que agora ele está usando esse sistema de clusters, então a gente consegue ter uma visualização com geolocalização desses trabalhos, né, mostrando vários lugares, né, não só no Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro, onde estão ancorados ou onde estão locados esses trabalhos finais de graduação. Então, cada um vai utilizar um terreno específico, uma localidade específica, e a gente consegue ver a quantidade, a distribuição deles através de cada clusterzinho deles, né? E aí a gente pode clicar, por exemplo, no trabalho qualquer aqui, ele vai entrar nesse trabalho, né? Vai ter o repositório de imagens, um resumo, os dados, né? Com os nomes dos professores e os nomes da banca, né? Do trabalho. Além dessa navegação por clusters, a gente também tem um menu aqui de premiações. Então, alguns trabalhos são premiados, né, em eventos ou premiações anuais que acontecem, né, periódicas, e a gente tem os cardzinhos aqui com os trabalhos. A gente também pode fazer uma pesquisa avançada, né, da exposição não, do portal, e buscar através dos metadados, né, o período, o orientador, etc. E a gente tem também o contato, vocês podem entrar em contato com a gente. O nosso e-mail é midiateca@fao.frj.br, né? O endereço que está aqui na tela é o endereço do site da Midiateca, midiateca.fao.frj.br. Sigam a gente nas redes, também a gente tem um perfil no Instagram, que é o @midiateca.fao. O perfil no Instagram, que é esse que está passando aqui embaixo para vocês, atualmente ele está abrigando, então, a nossa pré-exposição, né, a pré-abertura da exposição, que vai ser apresentada pela professora Andréia daqui a pouquinho, que é uma exposição específica a partir do repertório, né, do repositório dos trabalhos da Midiateca. Tá? Então, a gente tem também um menu de exposições, que eu vou mostrar daqui a pouco, e junto com a Wanda, e a ideia é que a gente tenha, então, a partir desse projeto de extensão, né, que a gente está, em cima do qual a gente está trabalhando atualmente, a gente vai ter uma série de exposições temáticas, ou seja, a gente escolhe um determinado tema, né, é escolhido um determinado tema, a partir do repositório dos trabalhos finais de graduação, a gente faz um recorte. Então, no ano passado, a Wanda vai falar sobre isso depois, a gente fez uma exposição dos trabalhos que estavam alinhados com os 4 eixos do Congresso Mundial de Arquitetos, que vai acontecer na semana que vem, né? Esse ano, a gente trabalhando com o tema de vazios urbanos e patrimônio cultural, e outras exposições virão adiante, né? Depois a gente mostra também aqui o perfil do Instagram. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, eu acho que eu posso passar a palavra para a Wanda, né? E conforme forem surgindo dúvidas, vocês podem colocar para a gente aqui no
né, nos canais. Eu vou chamar, então, a professora Wanda Vilhena Freire, ela que é vice-coordenadora atual da Mediateca da FAU-FRJ, durante muito tempo foi coordenadora, né? A gente trocou de postos aí recentemente. Ela é arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo, professora desde 1980, foi coordenadora da Mediateca até recentemente, até 2021, né? E coordenadora da ação de extensão exposições digitais temáticas da Mediateca da FAU-FRJ. Né? Ela atuou em projetos e obras residenciais e comerciais e é minha colega no Departamento de Análise e Representação da Forma da FAU. Então, acho que eu vou chamar a Wanda aqui para falar um pouco para a gente sobre essa exposição e vou passando também na tela compartilhada aqui a tela da exposição virtual que a gente organizou, né? Então, Wanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Eu queria também agradecer aí a toda a estrutura do festival, né, e a todos os participantes e colaboradores aqui desse nosso trabalho que já vem de longa data, né? Como eu já falei no ano passado, mas eu acho que cabe repetir, né? A Mediateca nasceu em 2004, mais ou menos, né? A Andrea foi uma das criadoras aí, das fundadoras da Mediateca, e nesse momento a gente a convidou, ela já está um pouco mais afastada nesse momento da estrutura que administra, né, hoje a Mediateca, mas foi assim a primeira pessoa que a gente quis chamar para contar uma história do acervo da Mediateca, né? Então, a ideia dessa exposição temática, ou seja, de um programa de exposições, surgiu lá em 2019, quando a gente apresentou um projeto para o PIBIAC, e aí a gente foi aprovado, nós conseguimos duas bolsas, então também agradeço a PR1, né, pela contribuição aí das bolsas para a Mediateca, e com isso a ideia era movimentar esse acervo, né, porque o acervo ele tem uma riqueza assim, muito grande, né? A FAU forma em torno de 100 alunos por semestre, né, por período letivo. E com isso, nós temos trabalhos de todos os tipos, de todos os níveis de complexidade. É um acervo bastante importante. Então, nós percebemos, e principalmente aí a Andrea teve uma parte muito importante nisso, lá atrás, na criação da Mediateca, né, de perceber essa riqueza, né, do acervo, e a gente, então, começou a se organizar para, enfim, disponibilizar esse material que a gente tinha em mãos, né? Então, inicialmente, o acervo era em papel, não dava conta, nós tínhamos sempre uma mapoteca por cada semestre, ou seja, e aí criamos em 2004 o primeiro site que se chamava Mediateca, e daí a gente mudou, e depois ele foi descontinuado rapidamente, né, vou falar assim, ele foi descontinuado por falta de estrutura mesmo tecnológica, né? E com isso nós passamos um tempo novamente armazenando em papel e em CD na ocasião, né? Naquele momento era nesse gênero. Então, quando chegou em 2013, por aí, a gente pôs um projeto, apresentou um projeto à FAPERJ, a quem também nós agradecemos sempre, né, pela possibilidade de reestruturar a Mediateca, e foi feito, então, um novo site com uma nova base tecnológica, uma nova estrutura,
E, não por coincidência, mas uma das pessoas que criou esse site, que é o professor Erivelton, foi convidado e agora participa da nossa equipe, né, como uma das pessoas que segura a parte de plataforma, né, junto com a Maria Clara. Bom, o que eu queria falar mais aqui é que, em 2019, a gente, com a perspectiva do Congresso em 2020, né, o Congresso Mundial de Arquitetos, é o maior evento da arquitetura mundial, né, ele teve que ser suspenso por conta da pandemia, que vai começar finalmente, vai começar não, ele vai acontecer, digamos, sincronamente, né, na próxima semana, no domingo, vai haver agora a abertura, dia 18, mas o Congresso já teve assim, pré-eventos, né, organizados desde 2019. Né? E um dos eventos que nós propusemos foi a da exposição sobre os eixos temáticos do Congresso, né, que eu vou mostrar agora. Eu pediria para o Rodrigo abrir, ele está abrigado no site da Mediateca mesmo, né? Há uma abinha exposições, que dá para ver aí onde o Rodrigo está apontando, e que abre a nossa apresentação, né? Que tem ali o texto de apresentação, e rolando o texto, a gente, então, acessa, ali tem a equipe, só um minuto, Rodrigo, tem, então, quem participou aí dessa exposição do ano passado foi eu, Rodrigo, Rodrigo, o outro Rodrigo, Rodrigo Cury, e mais os 4 graduandos, que foram o Jean, o João, o Lucas e a Tatiana. Né? A Tatiana ficou conosco até agora, recentemente, fez parte da montagem dessa exposição atual também. Então, adiante, a gente pode acessar os 4 eixos do Congresso. Né? Nós fizemos ali um primeiro recorte, né? Nós fizemos, a equipe interna mesmo da Mediateca foi quem fez a curadoria, né? Foi um trabalho bastante longo, porque nós recortamos como 2 anos de formação, então são 4 períodos, cerca de 400 trabalhos para verificar. Então, nós selecionamos até 2018, 17 e 18, porque, a partir de 2019, a própria estrutura da disciplina, né, do componente curricular, né, o do trabalho final de graduação, já começou a dirigir os trabalhos para os eixos. Então, nós procuramos e entendemos que seria melhor a gente ter um retrato da espontaneidade, da escolha espontânea dos alunos a respeito dos temas. Né? E aí foi uma grata surpresa a gente ver que muitos trabalhos, isso, assim, a gente fez um recorte a partir, claro, dos melhores trabalhos, né? E a surpresa foi ver que os trabalhos, muitas vezes, permeavam vários eixos. Né? Então, nesses quadradinhos de cada trabalho, né, esses quadradinhos coloridos, cada trabalho tem ali uma camada que mostra com as cores dos demais trabalhos, dos demais eixos. Né? Então, você pode clicar ali, Rodrigo, em cada trabalho você tem um eixo predominante, é onde ele está alocado, mas ele também permeia os demais eixos. Né? E daí, entrando na ficha de cada trabalho, nós temos 2 imagens, né? dois ícones, né? São 2 ícones que mostram uma espécie de um carrossel, enfim, um panorama das imagens do trabalho, em que a gente vai percorrendo, né, com o mouse, a gente vai percorrendo as
sequência de imagens, não é uma imersão dentro de um mesmo espaço, mas é uma sequência de imagens que a gente pode ir percorrendo, né? Vamos numa certa sequência. Está custando a carregar ali. Isso. E no outro ícone, voltando um pouco, Rodrigo. No outro ícone, então, nós temos que nós chamamos assim dos desenhos, das representações gráficas mesmo, sem ser a fotografia, ou seja, são plantas, cortes, fachadas que vão sendo mostradas de cada um dos trabalhos, né? Aí estão alguns. Vamos passar um pouquinho mais rápido, né, Rodrigo, voltando. E há também, do mesmo modo como no próprio site da Mediateca é possível localizar os trabalhos, né, por georreferenciamento, nós aí também temos uma possibilidade de acessar pelo mapa, né? Então, lá na própria exposição, ele está demorando um pouquinho para carregar. Mas não tem problema. A gente também tem um mapa com os trabalhos da exposição, identificados também pelos eixos, né? Pelas suas cores nos eixos, nós vamos ver aí. Deixa carregar. Aí vai. Isso. Então, tem cada um aí com as suas cores, né, de cada eixo. Então, a gente vê a atuação, né, a escolha dos alunos, né, lembrando que o trabalho final de graduação é de livre escolha, o tema, o orientador, tudo de livre escolha do graduando, né? Então, é uma identificação com os problemas que a cidade apresenta, né? E uma proposta aí de solução, uma proposta que é possível. Até no meio da Baía de Guanabara temos um projeto, né? E é engraçado, assim, tem muitos trabalhos da Mediateca, no caso, não da exposição, trabalhos mais antigos, que são de fora do país, né? Então, é uma abrangência grande, a gente consegue ver qual é a atuação do corpo discente, né, da FAO, as preocupações que passam. Bem, então, baseado nessa ideia, né, esse foi um projeto piloto, a gente montou simultaneamente, né, com o adiamento do Congresso para esse ano, havia essa preocupação e a gente, então, resolveu fazer agora essa nova exposição, que também tem uma ligação como um pré-evento, né, do Congresso Mundial e da Capital Mundial da Arquitetura, né, que o Rio de Janeiro, desde o ano passado, por conta da presença do Congresso, ela está, né, presente também, né? Então, essa exposição do ano passado, essa que a gente está vendo, ela tem o seu acervo dentro do próprio site da Mediateca, e nós tivemos esse ano, né, uma série de dificuldades. O Rodrigo está mostrando também como a gente acessar pela lista em ordem alfabética do aluno, né, do graduando. Tá? Então, essa E há também um íconezinho de feedback, que a gente fez um formulário para que as pessoas que visitassem a exposição fizessem, né, dessem o seu parecer sobre a exposição.
Então, eu acho que era isso, só apontar que a Andréia vai agora... Obrigada, Rodrigo. A Andréia vai agora apresentar o escopo da nova exposição, que muda um pouco de formato, né? Nós tivemos algumas dificuldades de fazer novamente, de repetir a mesma estrutura de apresentação, então foi criado um novo formato alternativo, mais contemporâneo, que a Andréia vai, então, apresentar. Obrigada. Obrigado, Wanda. Obrigadíssimo. Muito obrigado. E não esquecendo, gente, por favor, se vocês puderem visitar nosso site, visitar a exposição e dar um feedback para a gente lá no site, tem um botãozinho de feedback, dizendo o que vocês acharam, né, da exposição. Ela também conta com um mapa interativo, como a Wanda estava mostrando, né, e todos os trabalhos que estão alinhados segundo os 4 eixos do Congresso Mundial de Arquitetos, que vai acontecer agora, né? Então, como a Wanda mostrou para a gente. A gente vai chamar, então, a professora Andréia de Lacerda Pessoa Bordi. Ela é professora na FAU-FRJ também, nossa colega da FAU-FRJ. E ela é responsável pela curadoria dessa exposição, né? Essa exposição que a gente está lançando justamente com essa live, sobre vazios urbanos e patrimônio cultural. A Andréia, ela é arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo, professora na FAU, né, e do programa de pós-graduação em urbanismo ProURB, líder do grupo de pesquisa Laboratório de Patrimônio Cultural e Cidade Contemporânea, o LAPA, do ProURB, e membro do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro, que é o CMPC-RJ, né? Então, professora Andréia, seja muito bem-vinda e obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. É a própria Lady Murphy, né? Quando você começou a me apresentar, caiu a minha conexão aqui, mas eu consegui voltar rapidinho. Gente, eu só posso agradecer tanto ao Rodrigo quanto à Wanda, né? Esse convite muito simpático. Tem sido... a Wanda enfatizou muito, enfatizou não, mas assim, mencionou muito, e realmente foi, a gente superou vários problemas, mas foi tão agradável esse tempo todo, a gente ficar quebrando a cabeça de como é que a gente ia conseguir fazer essa exposição, como é que eu consegui colocar no ar, e aí a gente bolou uma outra maneira, uma outra plataforma, enfim, eu acho que é bem a cara da pandemia, que as dificuldades são oportunidades para a gente fazer coisas melhores. Eu acho que a gente está construindo coisas melhores agora, né? Então, queria agradecer também enormemente ao Festival do Conhecimento, toda a equipe que está aqui, todo mundo, como já falou. Queria só ressaltar essa exposição. O que foi? Esse convite da Wanda foi um convite muito simpático, que realmente juntou as duas coisas, porque também a gente tinha um evento programado sobre vazios urbanos e patrimônio, que com a pandemia ficou suspenso, né? Enfim. E aí a gente falou assim, então, vamos fazer com a exposição dos trabalhos finais de graduação da Mediateca. Maravilha. Então, foi muito legal. Realmente está sendo muito legal, porque é um evento da UEA, e a gente está tendo o apoio de várias associações, várias entidades, enfim. Acho importante citar, complementar aqui esses inúmeros apoiadores que o Rodrigo começou a mencionar, que a gente tem o apoio da ABEA. A ABEA é que a gente está, o site da Mediateca, ele está instalado na ABEA, na realidade. A gente tem algumas... Não é isso, Wanda? Não. Fala. Abre o telefone. Você está sem som, Wanda? Liga o seu som. Eu liguei. Aqui. Então, a ABEA, sim, deu um suporte grande, né, a todo o acervo, né, mas o site, propriamente, não. O site está no NCE. Voltando, tá vendo? É que é tudo muito misturado. É um que ajuda para uma coisa, outro para ajuda para outra. Então, assim, realmente um esforço coletivo, tá? E o apoio que a gente teve agora também da Rede FI, que é uma rede de patrimônio histórico e cultural ibero-americana,
voltada para os trabalhos finais de graduação, sobretudo, né, grande interesse em trabalhos finais de graduação, que abordem a questão do patrimônio cultural. Então, acho que as coisas vão se juntando, e é um pouco disso que eu queria falar aqui. Evidentemente, tem o Lapa, ProURB, enfim, eu vou lembrando com o tempo aqui as outras coisas. Então, deixa eu contar um pouquinho como é que a gente está montando. A gente começou a montar como é que surge a ideia de montar a exposição dos vazios urbanos e patrimônio cultural, né? A Thaís ansiosa. Que é o seguinte, eu vou ter que fazer uma retrospectiva um pouquinho maior para a gente chegar rapidinho no que está agora, tá? Como é que esses trabalhos finais de graduação, eles começaram, eles são resultado das mudanças curriculares da portaria de 94. Em 96, então, a gente faz um novo currículo da FAO, contemplando já esses trabalhos finais de graduação, ou TCCs, como disse o Rodrigo. Monta-se um grupo para pensar isso, coordenado pela professora Maria Amália Magalhães, e em 98 a gente começa a implementar o trabalho final de graduação. Maria Amália na coordenação, eu e Luiz Fernando Janot nas aulas e nas coordenações, enfim, vice-coordenações. E à medida que a gente foi desenvolvendo, isso era uma coisa completamente nova naquele momento, a gente antes se chamava PA8, era um dos PAs, a gente fazia em 6 meses, né? E aí a gente viu que tinha necessidade de ter uma outra disciplina, que seria uma disciplina preparatória para o trabalho final de graduação. Então, a partir de 99, 2000, a gente começa a implementar o que na época a gente chamava de Fundamentos do Trabalho Final de Graduação, e que agora chama-se TFG1, e o trabalho final de graduação é o TFG2. O que aconteceu? À medida, como disse a Wanda, à medida que a gente foi fazendo esses trabalhos e tudo, os trabalhos foram surgindo, foram se avolumando, a gente viu que a gente tinha um acervo muito bom e que podia ser uma boa referência para os alunos, porque era uma coisa que estava começando, os alunos perguntavam, mas como é que eu trabalho com isso? Como é que eu faço isso? E a gente sempre dizia, olha, tem um trabalho de fulano, de Beltrano e tal, não sei o quê, e como disse a Wanda, ficava sempre nas caixinhas ali. Então, disso, assim, a gente começa a ter um volume grande desses trabalhos, e por isso surge a história da Mediateca. E como é que surge a ideia e o que eram os temas, né? Eu vou falar um pouquinho do tema que a gente escolheu aqui agora. Os temas, no início, né, em 98, 99, 2000, eles eram como eram as categorias das premiações do IAB. Então, eram edificações unifamiliares, edificações hospitalares, urbanismo, enfim, eram categorias mais certas. Com o tempo, essas categorias elas foram se misturando. O vazio era uma condição para a pré-existência de um projeto. Então, o vazio era, ao longo dos projetos na faculdade, a gente fazia num terreno na Barra, num terreno não sei aonde, enfim. E patrimônio era uma questão relacionada, sobretudo, ao campo da restauração. Era restaurar uma edificação, né? Isso continua existindo, esses dois polos continuam existindo. Só que, então, você tem, num extremo, você tem os trabalhos de patrimônio voltados para a restauração, e no outro, os trabalhos de vazios urbanos voltados para a reestruturação urbana, coisa assim. Mas começaram a surgir trabalhos que intercalavam essas duas temáticas, né? Então, você começa a ter os remanescentes industriais, você começa a ter edifícios que estavam abandonados, lotes que no meio da cidade, enfim. E aí começa a trabalhar mais com uma questão, trabalho com ruínas, com patrimônio urbano, por aí vai. Então, esse tema ele se amplia, né, quando ele se junta. Isso a gente vai vendo que, e não só o tema vai intercalando, como, por exemplo, você tinha antes, quando a gente começou essa implementação do trabalho final, assim, eu quero fazer o hospital, então você vai fazer com o professor tal. A pessoa já procurava o professor tal que era especialista em hospital, o outro que era especialista em restauro, o outro. Continuam existindo todos esses professores, nós todos temos nossas especialidades. Mas, vocês vão ver na exposição dos vazios urbanos e patrimônio cultural, o leque de professores ampliou muito,
porque vários professores participam como orientadores desses temas. Professores que antes trabalhavam só com uma determinada temática, ampliaram também o seu campo de atuação, enfim. É muito legal, porque a gente traz os professores para discutir essas questões, né? Então, e isso muito motivado pelos alunos, porque, como disse a Wanda, são trabalhos de livre escolha. Então, eles escolheram trazer esses temas e nós, como professores, orientamos, né? Eu sempre digo que o professor não é coautor, né? É orientador. Então, a gente diz um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e, se quiser, vai em frente. Eu não nego a nossa participação no resultado final, não é isso, mas a autoria realmente é dos alunos, e até porque são eles que propõem os temas e tudo. Então, essa é a origem do tema da exposição. E aí, então, vou cortar um pouquinho para falar de como é que a gente montou essa exposição no Instagram, tá? A gente viu que como disse a Wanda, a gente estava tendo problemas para fazer o novo site, uma nova exposição com esse site. No fundo, cá entre nós, a gente escolheu o tema Vazios Urbanos e Patrimônio Cultural, mas os trabalhos estão todos na Mediateca. Inúmeras exposições podem ser montadas. Inclusive, os alunos podem propor exposições, entendeu? Tipo assim, olha, a gente está trabalhando muito agora nesse TFG com edificações de habitação de interesse social. Tá bom, não querem montar uma exposição? Eles podem montar essa exposição. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa legal. E foi assim que quando Wanda e Rodrigo chamaram para fazer a curadoria dessa exposição, chamei o João Vitor Assad e a Gabriela Sassi para fazer a seleção. Para mim, era importante que os alunos fizessem a seleção dos trabalhos dos alunos que seria interessante serem vistos. E depois se juntou a Maria Clara Meliante, que está aqui com a gente, e a Ana Beatriz Pimenta também, duas da graduação, e duas que agora são mestrandas, a Maria Clara Cora e a Maiara. Então, a gente pegou essa seleção, que já existia antes, que o João e a Gabriela tinham feito, e a gente foi analisando, trabalhando mais em cima delas, e o pessoal da Mediateca tem uma contribuição fundamental, esses bolsistas de extensão, de tudo, né? Eles dão todo o suporte, colocam todos os dados, é muito interessante. A gente fica impressionada com a quantidade de trabalhos que tem, e trabalhos muito interessantes. E aí a gente começou, ponto parágrafo, a gente começou a montar a exposição no Instagram. E aí a gente viu que não tinha o Instagram da Mediateca. O Rodrigo, imediatamente, o Rodrigo ele tem um grande coração e uma cabeça com computadores. Então, ele já foi logo fazendo o Instagram da Mediateca. E como ele não existia, a gente pensou como é que a gente ia começar a montar. Então, Maria Clara Cora e a Meliande, essas quatro, né, que a gente estava falando, Maiara e Ana Beatriz, começaram a propor, vocês estão vendo que são todos organizadinhos de 3 em 3 quadradinhos, né, para aparecerem ao mesmo tempo ali. Eu tirei dos quadradinhos, em vez de colocar no story esse vídeo, eu coloquei ali, fiz errado, é claro. Mas aí a gente começou a fazer o seguinte, foi até uma sugestão da Wanda, que eu achei muito interessante. O trabalho final de graduação, ele está fortemente relacionado ao ensino da arquitetura. Então, a gente começou a montar, vai entrar agora, daqui até domingo, está entrando todos esses dados, a gente já colocou as imagens, e vai colocar os dados já. Então, o primeiro foi esse projeto, todos os projetos, exceto por um tempinho pequeno, os edifícios sedes da Faculdade de Arquitetura foram projetados por arquitetos que davam aula, que fundaram lá, a Granjan de Montigny fundou a Academia Imperial de Belas Artes, junto com os outros arquitetos que vieram, foi o primeiro diretor. A segunda sede foi o Morales de Los Rios, que era professor também da faculdade, e depois veio por um tempo foi transferido para o Palácio Universitário, que é projeto também de 3 ex-alunos lá da faculdade, e até que a gente vai para o edifício de hoje da FAU-UFRJ, projeto do Jorge Machado Moreira, lá, que se formou lá também.
E aí, o que acontece? Por que a gente começou com isso daí? Volta lá um pouquinho, Meliane. Eu enlouqueço um pouquinho elas, mas elas estão sobrevivendo, vocês estão vendo, né? 1826, então, o que acontece em 1826? A academia ela é fundada em 1816, mas efetivamente não funciona, não tem sede. Em 1826, então, construída a sede da academia, um prédio belíssimo. Coincidentemente, a gente estava vendo ontem, a Ivanda, ela foi demolida em 38, o ano dos primeiros tombamentos do ISFAM. Até 37 não tinha serviço histórico de proteção ao patrimônio. E ela é demolida e só fica o portão que vai para o Jardim Botânico. Então, esse edifício, esse daí, olha, que está lá no Jardim Botânico, solto assim, né? Um elemento solto no meio do Jardim Botânico. E aí, esse, na realidade, é o primeiro vazio urbano, porque desde 38, olha que barato, essa rua também era uma rua que tinha sido projetada pelo Grandjean de Montigny, a rua que ia dar no pórtico, né? A Imperatriz Leopoldina. E está vazia até hoje, e virou estacionamento, então ela virou um vazio urbano. Olha que coisa. É muito simbólico que isso tenha acontecido ali, né? E então a gente resolveu começar pela história dos edifícios. E aí a gente começou a postar, agora, aí depois a academia, aí vai entrar o período republicano, vai mudando de nome, vira Escola Nacional de Belas Artes, vai para a Avenida Central, para onde tinha se transferido a nova centralidade. Lá onde ela estava, era perto da antiga centralidade monárquica do Campo de Santana. Quando abre a Avenida Central, passa a se constituir, logo nos primeiros anos, a nova centralidade republicana. E a academia estava lá localizada. Projeto do Morales de Los Rios, que fez em 2 anos, né? E aí, o gosto eclético trazido pelos franceses e imortalizado no edifício da Academia de Belas Artes transforma, não só a centralidade se transforma, como o novo estilo, nova linguagem surge, que consagra o estilo eclético, né? Que é, como disse o David Harvey, o estilo característico de uma sociedade que tem escolhas. Eu posso escolher o que eu vou colocar ali, eu acho muito legal essa definição. E então consagra esse estilo, não é feito só pelo Morales de Los Rios, a fachada principal mas tem contribuições do Bernadelli, que era o diretor na época. E aí, em 45, o ensino da arquitetura se separa do ensino das belas artes. E se transfere, então, em 45, se transfere em 51 para o Palácio Universitário, que está aí. Ocupa uma ala, o Palácio Universitário tinha sido cedido em 45 para a universidade, ocupa uma ala, essa ala na tela, a ala esquerda, né? Eu não sou muito boa de ver isso. E aí, enquanto estava se construindo o edifício, a cidade universitária e o edifício da cidade universitária. Então, a Faculdade de Arquitetura fica de 51 a 61 numa sede provisória, né? Aí pega fogo a reitoria, olha que loucura, em 2011. E aí, em 61, os estudantes ainda não estava concluído o edifício da FAO, que era a Faculdade Nacional de Arquitetura, e os alunos fazem um movimento que querem ir para lá. Depois volta para aí um pouquinho. Querem ir para lá em 61, era esse o cenário que vai lá para 61, peraí. Era esse cenário que começou o ensino da arquitetura. Tá aí, pronto, isso. Então, era em obra e tudo, ou seja, tem vários depoimentos que eram dos estudantes participando estando trabalhando num edifício moderno quando o mundo era moderno, entendeu? Então, era uma coisa muito interessante, era uma situação muito interessante, e isso anima muito a produção dos trabalhos dos estudantes. Esses trabalhos finais, ou curriculares, enfim, dos formandos dessa época, né, até esse momento que eu estou falando, muitos deles estão no Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAO-UFRJ.
mas o próprio NPD não tinha capacidade de dar conta do volume de trabalho que vinha com a Mediateca, porque a gente tem todo um roteiro, que Wanda pode falar muito melhor, que é uma coisa exaustiva, que é de entrega o trabalho, tem que guardar o trabalho. Antes a gente guardava CD, guardava prancha, guardava CD, agora tem que entregar. É uma loucura. E esse trabalho não dava para ficar por conta do NPD, era muita coisa. E aí a gente, então, instituiu a Mediateca. Então, essa exposição que a gente está montando, essa pré-exposição que a gente está montando antes dos Vazios Urbanos, conta um pouco essa história, né, de como é que surgem esses trabalhos, as bancas que estão aí. A gente começou a fazer as bancas, com a participação, tem uma grande participação de arquitetos externos. Eu ainda vou colocar, tem um quadro que a gente fez em 2008, que dá um panorama do que era a quantidade de alunos formandos, de arquitetos externos, de orientandos, é uma coisa assim, é absurda, né? E foi muito legal porque esse trabalho todo, não só é muito legal de fazer, como participou muita gente, né? Eu falei só da Maria Amália coordenando e eu e Janô participando, mas vários professores participaram dando aula desde então, né? A gente eu corro o risco de esquecer alguns professores, vocês me desculpem, hoje em dia eu esqueço muita coisa, mas assim, teve o William, Rosina, o Gustavo Rocha Peixoto, a Wanda, o Cláudio Ribeiro, a Sônia Lecoque, o Antônio Paulo, o Aníbal, enfim, aguardem que a gente vai colocar toda a listinha aí de todo mundo que colaborou para construir essa ação. E a coordenação foi mudando, enfim, é uma construção coletiva, é isso que eu queria trazer. E então vocês vão ver isso, vai ter essa pré-exposição antes da exposição dos Vazios Urbanos, para poder entender como é que surge. E um terceiro ponto é o seguinte: a gente convidou, então, Maria Carolina e Maria Paula para apresentar o trabalho delas e como é que foram pensados, como é que foi pensado o trabalho, porque é muito interessante como a Maria Carolina se apropriou dessa temática, né? Ela vai fazer um trabalho em Petrópolis, ela vai contar para vocês aí como é que foi. Ela faz uma análise, ela pensa em 2, 3 terrenos, 2, 3 possibilidades de remanescentes, opta por um, faz estudos tipológicos. Então, acho que é interessante trazer a contribuição da Maria Carolina, que depois até participou de uma oficina com a gente, né, Maria Carolina, lá na Praia Vermelha, para conhecer também. Então, é uma pessoa super interessada em conhecer essas coisas todas. E Maria Paula, com quem a gente trabalha há milênios, né? E acho que é muito legal, assim, acho que o depoimento delas vai ser, antes que eu me esqueça, e a gente vai ter a gente já chamou vários professores, vários alunos, já estão gravando vídeos e vão colocar, vai ter os vídeos, depoimentos nessa exposição do Instagram. Por favor, deem a contribuição de vocês, participem, contribuam, porque assim, a gente está realmente inaugurando uma nova plataforma, digamos assim. Então, vamos ver se funciona, se atende a todo mundo, né? E não esquecendo de dizer o seguinte: a gente está fazendo essa exposição numa nova plataforma, incluindo a Mediateca numa nova plataforma, mas todos os trabalhos estão sempre todos no acervo do site da Mediateca. E esse não muda. O que muda é a maneira que a gente apresenta esses trabalhos, né? Então, continua funcionando o site da Mediateca. Vocês vão ver até no vídeo que eu falei da construção, eu falo construção do site, mas é construção do Instagram. A gente tem que ir se acostumando com essa mudança. Então, é isso. Então, com vocês, Maria Carolina e Paula. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigadíssimo pela contribuição aí, por essa parceria. De fato, está sendo, né, muito empolgante trabalhar nessa exposição. A gente que começou com a ideia de um site, né, justamente, vamos montar um site, né, como foi a exposição do ano passado, e depois a gente teve essa ideia de fazer a exposição numa nova plataforma, no Instagram, né, que é uma coisa completamente experimental para a gente, né, a gente está testando possibilidades novas, né, isso que é interessante. Esse panorama, essa retrospectiva
muito bacana isso que a Andrea acabou de apresentar para a gente. Vocês podem conferir lá, por favor, visitem o perfil, né, do Mediateca.fal no Instagram, e visitem também o site da Mediateca, né? E os estudantes contemplados nessa exposição, né, estão mandando vídeos e fotos do trabalho para a gente está colocando esses vídeos no Stories, no Instagram, colocando no próprio, postando no Instagram. Todo dia vai ter um conjunto de postagens novas, né? Então, a gente está alimentando diariamente esse perfil, e então todo dia tem uma coisa nova, dê uma olhada lá, confira. Eu queria chamar, então, na sequência aqui, a Maria Carolina Duriez, ela que é arquiteta e urbanista pela FAO e trabalha com projetos e planos urbanísticos na Prochnic Arquitetura, formada pela FAO-FRJ, né, como a André falou. Seja bem-vinda, Maria Carolina. Obrigado. Olá, boa tarde. Queria inicialmente agradecer o convite, claro, né? É sempre uma oportunidade muito boa voltar, me aproximar da UFRJ, da FAO. Agradecer a Andrea pelo convite, a Paula, que foi minha orientadora, fui bolsista dela, então a gente tem um longo caminho aí na FAO, e eu acho que assim, esse trabalho ele começa um pouco porque eu já fazia pesquisa, então eu já tinha um pouco dessa questão metodológica ali na minha cabeça. A gente estudava tecidos urbanos, recortes de tecidos aproximados, quadras. Então, eu já tinha um pouco dessa visão vindo da pesquisa e assim, vim de Petrópolis, já tenho esse histórico, então eu me interessei muito por aproximar e tentar cruzar um pouco essas informações. Então, acho que eu vou dar um panorama geral agora do que foi esse trabalho, aí a gente pode discutir e conversar um pouco depois, cruzando um pouco essa experiência dos vazios urbanos, que a gente começa a chamar de vazios construídos, né? Ele tenta entender um pouco mais desse potencial desses vazios construídos, que são infraestruturas muito grandes. Em Petrópolis, principalmente, que você tem um relevo, você tem um terreno muito disputado, né? Porque é um terreno de serra. Então, você ocupa a parte dos vales, então você tem o rio, o terreno é muito inclinado, então a gente começa a ver que infraestruturas dessa dimensão, elas são muito raras, e a partir do momento que você tem um tecido tão grande abandonado, e que em um momento ele começa a ser o ponto de construção de vários bairros, ele depois se torna um ponto repulsor, como que a gente pode repensar esses vazios construídos, né? Então, um pouco a partir desse princípio. A gente faz uma análise aqui, o que a gente pode ver. Foram 3 fábricas escolhidas. Aqui onde eu estou mostrando é o centro da cidade, então a gente vê a proximidade, a fábrica mais distante, que é a fábrica no Morém. Está a 4 quilômetros do centro da cidade, então são trechos muito grandes desses vazios construídos. E como a gente pode criar centros latentes ocupados a partir desses vazios construídos? Então, a gente tira 3 fábricas, a fábrica Dona Isabel, a fábrica São Pedro de Alcântara e a fábrica Santa Helena. Aí, esse meu histórico, né, com pesquisa, análise, mas a gente começa a trazer essas infraestruturas e tentar categorizar elas de forma mais comparativa. Então, a gente vê as barreiras, a relação delas com a cidade, como elas funcionam entre elas, e a questão do grão do lote. Então, o que a gente tem aqui na fábrica Santa Helena? A gente tem as barreiras, a gente vê que com a
as características do terreno, a gente tem vias escoadoras, né? Então, são muitas vilas, pequenas ruas escoando através dessas grandes vias, os rios que se tornam barreiras, porque lá a gente constrói de frente para o rio, né? Porque a gente está sempre em vales, e os blocos organizados de forma central, organizando essa fábrica. A Dona Isabel, a gente tem uma implantação em diferentes níveis, né? Você tem acesso nela pelo pavimento superior ou um pavimento inferior, e ela se torna um grande impeditivo e não conecta esses dois lados, né? Essas duas vias que, não sei se todo mundo conhece, mas a Rua Teresa é um polo comercial da cidade, um polo bastante movimentado, e a gente tem essa fábrica desativada já há 70 anos que se torna essa grande barreira e segregando essas duas áreas do bairro. A fábrica de tecido São Pedro de Alcântara, ela é uma fábrica mais central. Assim, no centro da cidade você tem esse vazio construído, criando realmente uma infraestrutura que poderia estar sendo aproveitada. E o que a gente faz? A gente cria esses análises tipo urbanas para conseguir entender como é que elas se relacionam e começa a analisar experiências de centros cívicos que a gente possa aplicar nesses vazios construídos. Então, a gente analisa esses centros cívicos, são praças ou prédios, edificações mesmo, a partir de algumas categorias para tentar criar uma matriz para ser aplicada nessas fábricas. Então, a gente analisa aqui o Centro Cultural de São Paulo, o Olivetti Centro de Treinamento e a Praça de São Marco. A gente analisa esses centros cívicos a partir de algumas categorias. As alimentadoras, que são as funções que atraem as pessoas, os conectores, que são as partes que fazem realmente o filtro, os articuladores plurais, que são como esses espaços se relacionam, realmente o coração desse centro cívico, que a gente chama, e como eles se relacionam com a cidade, né? As entradas, pontos focais, eles podem ser marcadores na paisagem, e aí a gente começa a sobrepor esses dois elementos para criar uma forma de ocupar essas infraestruturas urbanas. Então, o que a gente tem como resultado? A gente tem a aplicação dessa matriz do Centro Cultural de São Paulo na fábrica de tecido São Pedro de Alcântara. Então, a gente ocupa ela nas bordas, tendo esse centro plural mais livre, então você tem esses alimentadores nas bordas e esse centro que vai relacionar tudo isso e pode ser ocupado de diversas formas. A gente cria esses limitadores de ocupação, né? Você abre através da estrutura existente, das aberturas existentes, para você conseguir ter o máximo de possibilidades dentro dessas infraestruturas. Então, nesse caso, a gente faz isso, a gente libera o espaço central e ocupa as bordas, assim como o Centro Cultural de São Paulo fez, e cria essa diversidade espacial. Na fábrica Dona Isabel, ela já era organizada numa forma de bloco com um vazio central. Então, a gente pega a matriz da Praça São Marco, que também é a partir de vários blocos, e esse vazio central, uma entrada pontual, então, e cria uma diversidade espacial ali, com várias áreas, né? Realmente em metragem quadrada, diversas possibilidades de área, e esse espaço central que organiza ela. Então, tendo coisas um pouco mais privadas, um pouco mais coletivas,
podendo ser ocupada pelo seu entorno de diversas formas. A gente vê que, em todos os casos, os lotes, os loteamentos próximos, eles são sempre muito pequenos, porque é um território muito disputado. E o último caso que a gente tem é a fábrica de tecido Dona Isabel, que tem realmente, que se torna realmente um impeditivo. Então, você ter esse edifício em 2 níveis, sem conexão, ela se torna, na verdade, esse ponto de conexão entre esses 2 momentos da cidade, que é um ponto mais residencial, um ponto comercial muito latente, que tinha 300 metros fechados com um muro e com esse vazio edificado, e com a gente aplicando essa matriz do Olivetti Centro de Treinamento, que é uma edificação que funciona em 2 eixos, com esses alimentadores alimentando esse eixo horizontal e criando essa conexão no eixo vertical, a gente reforça isso e cria essa conexão na cidade, tornando esses vazios edificados, na verdade, como pontos de conexão agora na cidade, de latência. Eu acho que isso é muito um resultado do que aconteceu exatamente disso, né? Uma mentalidade um pouco da pesquisa, e aí criando essa metodologia de aplicação para tentar entender melhor a cidade e a relação, porque, como a gente pode ver ali, a gente não tem uma ou duas, então a gente tem essas 2 análises, uma macro, né, que a gente pode ver essas fábricas podendo ser uma própria rede de infraestrutura, tirando a centralidade do que nessas cidades pequenas e médias é muito reforçada, né, uma conexão com os centros, e dando uma centralidade dentro desses bairros, tentando reconectar eles, porque são infraestruturas que ainda têm uma memória afetiva junto desses bairros, são realmente patrimônios, não só arquitetônicos, mas também porque têm uma relação de construção da cidade muito importante. Aí eu acho que eu passo agora a palavra para a Paula, que também participou ativamente, né, desse processo, e, como eu falei, a gente fazia uma pesquisa de tecido urbano, e agora ela foi um pouco mais para a área também dessas estruturas fabris, e se conectou um pouco também com esse assunto. Obrigado, Maria Carolina. Muito bacana seu trabalho, e eu queria aproveitar aqui, antes de passar a palavra para Maria Paula, quem tiver perguntas, pode colocar no chat, tá? Que a gente vai responder ao final da nossa live. Então, passando do trabalho da Maria Carolina para a Maria Paula Albernaz, né, que é professora, nossa colega na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e também professora do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, ProURB, com pesquisa e extensão sobre os territórios suburbanos, e especialmente seus remanescentes industriais. Então, eu passo a palavra para a professora Maria Paula. Seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiro, por isso mesmo, agradecer o convite e a oportunidade, agradecer a todos que estão contribuindo para poder acontecer essa live. Já vi que o pessoal todo do Festival do Conhecimento, e mais todos vocês da Mediateca. Achei muito interessante. Para mim também foi uma oportunidade, porque a gente acaba não entrando, né, no site da Mediateca. O dia a dia é tão agitado, é tão intenso,
e é muito bom, foi muito bom conhecer um pouco mais, porque a gente está sempre orientando e é através dos alunos que, às vezes, que a gente vai tendo essas notícias. Também foi um prazer rever a Maria Carolina, né? Antiga colaboradora, antiga aluna, foi minha aluna na graduação, no ateliê integrado, depois foi minha bolsista, né? Muitos anos, e minha orientanda, e também relembrar esse trabalho que foi esse primeiro contato com os remanescentes industriais, né? Ao longo do tempo, eu acabei entrando dentro desse tema, né, dos remanescentes industriais, e eu queria agradecer também, principalmente, a Andréia, né, grande parceira, tem sido uma grande parceira antes de eu ter entrado na FAO e já aqui dentro da FAO, então é muito bom estar aqui. O que eu pensei que eu pudesse comentar aqui nessas breves colocações que eu vou fazer é sobre, dentro desse tema dos vazios urbanos e patrimônio cultural, é um pouco de relacionar o esvaziamento dessa função industrial na cidade e as oportunidades que elas trazem para esses trabalhos de final de graduação. Reforçando alguns pontos já trazidos pela Andréia, pela Carolina, e trazendo mais algumas reflexões a partir dessa pesquisa que eu venho fazendo, né, no ProURB, e que é sobre os remanescentes industriais nessa região suburbana ferroviária, né, que nós acabamos nos entrando nesse tema por já estarmos trabalhando com a região suburbana. Nós entramos no tema dos remanescentes industriais a partir do território, né, desse território que é enorme, que é um território que tem que são múltiplos territórios e que tem muitos enfoques que a gente pode aprofundar. Então, esse mapa que eu trouxe ilustra um pouco essa situação. Nós acabamos identificando na região suburbana um número muito grande de remanescentes industriais, marcado aqui nesse mapa. Não sei se vocês estão identificando bem essa região. A região ela é próxima da própria, ali está a ilha da cidade universitária e a ilha do governador, como duas grandes referências, né? Nós temos também os eixos, essas linhas brancas são os eixos das estradas de ferro, e mais próximo à orla, a gente tem a Avenida Brasil. Nessa linha está um pouco amarelada aí no mapa. E o que a gente vê, né, nesse mapa são os inúmeros remanescentes industriais ainda na região suburbana, que foi uma região privilegiada para instalação de estabelecimentos industriais entre os anos 20 e 80, 70, talvez, 70 do século XX, né, dentro do metrópole do Rio de Janeiro, né, que foi se tornando a metrópole do Rio de Janeiro. Os pontos em vermelho indicam as indústrias que ainda estão ativas, então são muitas indústrias que ainda estão ativas, mas aqui elas estão mostradas de uma forma genérica, tem algumas pequenas, depois a gente vai ver só um pouquinho mais aproximado. O que nós temos em azul são os remanescentes industriais que já tiveram uma apropriação com um novo uso, né, que já tiveram uma refuncionalização, tem agora outros usos. O que vocês veem em amarelo também tem um número significativo, são esses que nós poderíamos bem identificar com os vazios urbanos, porque são justamente essas localidades onde tem os antigos estabelecimentos industriais que estão sem função nenhuma urbana, e tem ainda uns laranjinhas
que são aqueles remanescentes industriais que têm uma função, porém uma função muito frágil, uma função urbana que certamente será brevemente refuncionalizada, né? Será modificada. Então, no próximo slide, que a gente vê é uma aproximação de duas dessas áreas que a gente está trabalhando hoje também na pesquisa mais aproximadamente, que é o jacarezinho, um recorte, né, do jacarezinho, e o outro do Engenho de Dentro, que é o Castilho, que são recortes dentro dessa região suburbana ferroviária, que nós identificamos um número significativo desses remanescentes industriais. Eu trouxe essas imagens só para mostrar a vocês que aqueles pontos, o que são os pontos quando a gente se aproxima deles, né? Então, essa questão que a Carolina já havia levantado, que são enclaves dentro do tecido urbano, né, muito diferenciados, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar refletir um pouquinho sobre as oportunidades para o TFG. Eu acho que a Andréa já levantou um ponto, colocando que havia uma visão talvez anterior, e essa visão anterior é a que ela está refletida em muitos desses novos usos que aconteceram nos antigos estabelecimentos industriais, como a gente vê aqui, né, não sei se vocês conseguem enxergar bem, no meio desses, aqui no recorte do Engenho de Dentro del Castilho, dentro desse círculo pontilhado, né, que é o centro do Engenho de Dentro, onde está o Norte Shopping, que é, né, de Del Castilho, né, que está o Norte Shopping, que houve um reaproveitamento dessa estrutura industrial e que virou o shopping center. Então, eu acho que assim uma visão anterior, e com certeza deve estar refletida em alguns desses trabalhos na Mediateca, era de que seria necessário conferir prioritariamente atribuir um novo valor econômico a esses vazios urbanos, né? Então, aqui, essa era uma visão um pouco mais, vamos dizer, produtivista, do aproveitamento, né, do solo. Então, que a partir... E eu acho que essa ainda é uma visão que prevalece em algumas instâncias. O que eu acho que é interessante de trazer aqui, e que o trabalho da Carolina já reflete, né, é que assim, é a oportunidade, e que acho que está sendo buscada, e que está sendo trazida em novos trabalhos dos próprios alunos, é de buscar novos sentidos para esses remanescentes industriais, ou seja, novos sentidos para esses vazios urbanos, e a constituição de um patrimônio, né? Eu já tenho conversado muito com o André, tenho ouvido a André falar muito sobre isso, um patrimônio que ele reflita não apenas valores artísticos e valores arquitetônicos que são atribuídos por profissionais que tenham né, um interesse nesses assuntos, mas que eles reflitam, de fato, um patrimônio que é um patrimônio daqueles que vivenciam o espaço e que poderiam cuidar desse espaço, né, e aos quais esse espaço tem que dar algum tipo de retribuição, né, porque vivenciam junto dessas estruturas. Então, o que eu fui levantando hoje de manhã, alguns dos novos sentidos que poderiam ser atribuídos a esses remanescentes industriais, e que
de alguma forma, eu vejo já refletido. Hoje eu tenho 2 orientandas de TFG, ambas estão trabalhando com algum remanescente industrial, são também bolsistas, minhas bolsistas também trabalham com essa pesquisa, e começaram a refletir sobre essas possibilidades. Elas refletir sobre um resgate de um valor social e urbano para essa localidade na qual, né, a própria remanescente industrial está implantado. E uma outra coisa que também é muito importante, que nós estamos vendo aqui nesse slide, é uma confrontação de territórios muito distintos. Então, a Carolina, né, ela trouxe um pouco esse estudo que ela fez, que se situa um pouco entre a escala do edifício e a escala ali da ambiência urbana, e talvez haja um espaço hoje, uma necessidade da gente refletir também sobre essa questão desse território muito distinto. Então, Jacarezinho tem umas demandas muito diferentes do que Engenho de Dentro e Del Castilho, né, por conta dos próprios processos que foram sendo implantados ao longo do tempo nessas localidades. Então, uma das minhas orientandas está com um desafio de trabalhar no Jacarezinho, com essa grande área que está ali demarcada como amarela, que é a antiga fábrica da General Electric, que é ao lado do Jacarezinho, né? E o Jacarezinho ele tem a sua origem relacionada com a própria fábrica da GE. Então, são assuntos que são interessantes da gente pensar. E aí a gente também tem que pensar que a gente, para trabalhar com esses remanescentes, com esses vazios, a gente tem que admitir que conflitos, que houve conflitos que aconteceram e ainda há conflitos acontecendo, e que é muito importante que esses vazios urbanos que são remanescentes, eles tentem, de uma forma, compensar ônus ambientais e sociais para quem vivenciou e ainda vivencia a presença dessas estruturas. Então, são assuntos que dão uma certa complexidade a essa temática dos vazios urbanos, né, e do patrimônio cultural, que podem ser muito bem apropriados pelos alunos nos seus trabalhos de final de graduação. E uma outra questão que também é muito interessante, e que a Maria Carolina já também abordou no TFG dela, que é pensar que os trabalhos um projeto para um vazio urbano, ele pode refletir uma preocupação não apenas com um vazio urbano, mas com uma situação que, como vocês viram, ela é um sistema, você pode pensar que aquela sua proposta pode ser uma proposta que seja replicável, né, num território que tem tantos remanescentes industriais. E nesse sentido, eu acho que ajuda a pensar nessas oportunidades, nesse potencial que esse tema traz, né, você lembrar de algumas ideias trazidas por alguns autores, né, e que a gente também tem trabalhado, que, só para começar, a gente pode pensar aqui no Milton Santos, né, e que considera essas estruturas diferenciadas. Ele não falou em remanescentes industriais, mas ele falou em rugosidades, pensando num espaço diferenciado em termos de acúmulo do tempo e em termos de diferenciação morfológica.
Então, esses remanescentes industriais, eles correspondem bem a isso. E lembrando que eles não são só espaços diferenciados, mas eles são carregados de significado social e urbano. Eles têm uma potência de transformação urbana. Então, pensar num vazio urbano não apenas como uma intervenção num terreno, mas uma intervenção que tem a força de transformar uma determinada localidade. Né? Uma outra questão que também está relacionada com esse tema é a questão da memória, né? Que uma das minhas orientandas, ela se interessou muito pelo tema também, em função de que ela tem nos seus parentes antigos, né, mais velhos, tem pessoas que trabalharam nas fábricas. Então, elas trazem trazem uma herança, né? Elas têm uma visão sobre esses espaços que é uma visão atual, mas que também se remete a um passado e que ele pode ser resgatado também num trabalho desses. Também é uma questão, uma outra ideia que é interessante, que é vinculada também a esse tema dos vazios urbanos, né, e oportunidades de projetos, que é a ideia do espaço entre. Né? Esses vazios urbanos são áreas que certamente são passíveis de ações bastante diferenciadas, imprevistas. Né? Então, eu acho que por isso mesmo eu tenho agora uma das minhas orientandas também, ela tem um interesse num novo conceito que ela pretende introduzir no projeto dela, que é do comum urbano. Né? O comum urbano, que é muitos desses vazios urbanos relacionados a remanescentes industriais, eles perderam até o seu domínio patrimonial. Eles hoje têm porque foram esvaziados, né? Esse último slide aqui, o que ele mostra já nos remete à questão do patrimônio, que eu achei muito interessante também, que eu vi numa revista, que aqui estão demarcadas as zonas industriais, e essas zonas industriais que hoje não estão vigentes, né, que são zonas industriais que foram revistas, mas que, de qualquer maneira, elas expressam muito essa localização que eu mostrei, onde tem essas manchas cor-de-rosa, é a área onde esses remanescentes industriais prioritariamente estão implantados na região suburbana, né? E onde tem exemplares que são preservados. Né? Então, essa um pouco se repete aqui o que tem sido muito levantado em alguns trabalhos de alunos que trabalham com a Baía de Guanabara, né, que mostram o que é o patrimônio tombado da Unesco, da paisagem. Ele é todo concentrado na área central e na zona sul. Né? Então, um pouco, ele mostra que patrimônio é esse, que patrimônio cultural relacionado aos remanescentes industriais que está preservado. Né? Então, ainda tem, assim, eu acho que para terminar, só falar que é um campo muito vasto, isso que eu quis trazer um pouco aqui, um campo muito vasto para se pensar em trabalhos de final de graduação
com uma ênfase diferente do que talvez... E esses trabalhos como o da Carolina, eu acho que eles começam, eles abrem essa perspectiva, assim como esses outros que eu tenho orientado. E como a própria, só para terminar mesmo, a própria Andréa colocou, e esses trabalhos, eles são trabalhos que são temas e ideias dos alunos, né? Então, correspondem a demandas e expectativas deles, né? A uma visão que eles mesmos têm desses territórios. Então, é isso que eu acho bem interessante também de observar, talvez seja um viés bastante interessante de se observar nesse acervo de Mediateca. Você até observa a mudança do pensamento dos alunos e certamente que tem que é um rebatimento do pensamento nosso, né, da nossa sociedade. Então é isso. Agradeço muito a presença e a possibilidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Paula. Muito legal essa exposição e suscitam vários questionamentos, né, a partir da exposição da Paula, o trabalho da Carolina. A gente tem algum tempinho aí para os comentários. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários e tem algumas perguntas. A gente podia... Bom, primeiro eu queria também reforçar aqui para quem entrou depois, né, na live, para quem pegou no meio do caminho, reforçar para vocês entrarem aqui, então, tem um endereço aqui da Mediateca, nosso Instagram, @mediateca.fal, né, prestigiar nossa exposição e convidar também os autores, né, para que foram contemplados nessa exposição da Mediateca, no Instagram, a divulgarem também, né, a fazerem os vídeos, para a gente poder postar nas redes. E deixa eu ver, a gente tem algumas perguntas aqui, tem um tempinho para fazer um debate, né, no final. Eu queria, assim, antes de colocar a pergunta, talvez colocar algumas impressões, assim, são impressões mesmo, né, que eu tive dessas exposições. Bom, primeiro dizer que a Mediateca, tanto a exposição quanto o acervo da Mediateca se constituem como importantíssimas bases, né, bases importantíssimas para elaboração de pesquisa, né? Então, para chamar os alunos e chamar todos os interessados a vasculharem os acervos para poder elaborar suas pesquisas, né, seus objetos de pesquisa. A gente tem um acervo riquíssimo. E uma coisa que eu acho interessante da fala da Paula, e aí casando um pouco com a leitura que a gente faz a partir dos mapas, né? O mapa da Mediateca, esses mapas, o georreferenciamento permite a gente observar que... por que eu digo impressões, né? Porque eu tenho a impressão que grande parte dos trabalhos dos TFGs, existe uma grande concentração, né, nessa área da Zona Norte, ao redor da Avenida Brasil, em áreas que passaram por processos de desindustrialização, e uma grande concentração também no centro, né, vazios urbanos no centro do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando aqui sobre os processos históricos de desindustrialização, né? Então a Paula falou de um processo que vai de 1930 a 1970, quer dizer, esse período de desenvolvimentismo, né, de consolidação de um projeto industrial brasileiro. E hoje a gente está vendo no centro do Rio de Janeiro, né, que nos últimos 5 anos, 6 anos, eu não sei se esse recorte, isso está na minha cabeça, assim, né, mas eu vejo um esvaziamento muito grande. A gente vê, andando nas ruas do centro do Rio de Janeiro, um esvaziamento do comércio, né, esvaziamento de um outro processo sócio-histórico, né, que molda aqueles vazios, que não é o mesmo processo que molda os vazios da Zona Norte, né? Então, é interessante a gente parar para pensar nessa contraposição entre esses momentos históricos distintos e as suas matrizes, né? E, bom, isso é só para a gente começar, talvez, a pensar num debate. Posso dar uma palavrinha, Rodrigo, rapidinho, que você falou um dado aí que eu esqueci de comentar. São mais de 50 trabalhos. A gente tem 58 trabalhos confirmados que vão, então,
a dupla, são 58 trabalhos, alunos, mas alguns orientadores se repetem. Então, é muita coisa, é um panorama bem extenso. E eu achei a mesma coisa que você falou. Eu achei interessante, porque esses trabalhos vão mostrar também uma mudança no próprio corpo docente e do discente, porque a gente passa a ter trabalhos muito relacionados às pesquisas dos orientadores, que passam a ter pesquisas, e os alunos passam a participar de bolsas de iniciação científica. Na minha época, da Wanda, da Paula, certamente a gente não tinha isso, né? Então, a gente tinha monitoria, tinha essas coisas, mas não tinha isso. Então, é muito interessante como os trabalhos finais estão refletindo essa mudança maior. Eu nem comentei, mas o tema dos vazios urbanos e do patrimônio é um tema da minha pesquisa, né? Assim, que todo mundo sabe, enfim. E que eu vi que não é uma exclusividade minha, é isso que eu queria dizer, não é? Antes que era exclusivo, que eu tinha que explicar o que é vazio urbano, meu Deus. Não, agora parece que é uma coisa que é mais apropriada, entendeu? Eu acho muito legal isso. Desculpa, é só para trazer essas duas informações. Eu também queria fazer uma observação aí, que essas exposições, ou seja, até o olhar para a geolocalização, né, e a quantidade de trabalhos que tem nas regiões da cidade, reflete uma mudança no corpo discente. Ou seja, vai por terra a ideia de que a universidade pública é da elite. Esquece, as preocupações são as preocupações mais pertinentes com os problemas que a gente está vendo, né? Então, eu acho que um outro recorte possível, né, desse acervo seria ver essa evolução, né, essa modificação na linha do tempo, né? Qual é o interesse numa determinada época, qual é o interesse numa outra época, qual é o interesse numa outra, né? Então, eu acho que isso é a riqueza que a gente tem, né, nesse acervo. Tá? E eu queria até aproveitar aqui, né, junto com o Rodrigo, oferecer esse acervo às pesquisas, né, dar uma certa força aí para essas pesquisas, que venham, que seja de egressos que não têm nenhuma ligação com a FAO, ou seja dos próprios docentes e discentes da FAO que queiram ver determinado assunto recortado, né? E nós temos um pouco de tudo. É isso. Obrigada. Gente, tem uma observação aqui da Thaís Brito no chat. Ela fala que ela está fazendo o TFG em Cascadura, né? E que também é cortado pela linha férrea, e que existem muitos vazios por aqui, né? No caso lá, né? E grande valorização de edifícios antigos, que poderiam receber atenção. E tem também uma pergunta direcionada, uma pergunta da Marina Alves. Ela pergunta para Maria Carolina, né? Então, como foi a aproximação dela nos territórios fabris durante o TFG, e se teve alguma ajuda, né, de alguma instituição para fazer esse mapeamento também, né? Então, se quiserem responder, quiserem comentar também em cima. Eu acho importante a Maria Carolina responder. E deixa eu só fazer uma observação em relação à Thaís, que a gente esqueceu de falar. A gente falou muito da ampliação da questão dos vazios urbanos, mas a ampliação das questões do patrimônio também são notáveis, né? É o que a gente está vendo, que antes o patrimônio estava muito relacionado a uma edificação que fosse tombada e tal. Não, quando a Thaís está colocando isso, ela está dizendo que edifícios antigos, ótimo, são antigos, significam que participam da formação cultural do bairro, uma série de coisas, então isso é um patrimônio, é uma nova concepção de patrimônio que a gente tem que contemplar. Só isso, eu quero ver Maria Carolina. Então, em Petrópolis, a questão de mapeamento é um pouco diferente, nas cidades menores a gente sabe que levantamentos, bases são um pouco mais complicadas e, infelizmente, eu não tive nenhum auxílio, né? Aquilo que a gente acaba passando na graduação mesmo, não tem, e principalmente fábricas ainda
as que ainda são tombadas, você consegue algum levantamento, mas, em geral, são territórios realmente disputados, né? Ainda são privados e, como são abandonados, existe toda uma disputa realmente, porque proprietários, cidade, IPTU, então são realmente situações bem complicadas. O que eu fiz foi realmente ir lá, eu visitava bastante, ia fazer levantamentos assim, aproximados, fotos, então foi um pouco a partir disso, mas a gente não tem muito como fazer, porque a gente se torna um agente um pouco que está acuando ali, então é bem complicado. Carolina, só lembrando que tinha uma das fábricas que tinha um processo de tombamento, não era? Eu acho que é a da São Pedro de Alcântara. A São Pedro de Alcântara. E você conseguiu alguma informação no próprio IFAM. No IFAM, exatamente. Não é verdade? Fábricas que já estão nesse processo acaba sendo mais fácil, né? Então, a fábrica, essa que a Paula falou, ela já era vista como patrimônio, então era um pouco mais fácil essa aproximação. Mas fábricas que ainda não estão nesse processo, que são vazios urbanos, que não têm essa aproximação, elas fazem mais parte da memória coletiva do que um patrimônio efetivo, né, legal, são mais complicadas realmente. Mas pelo menos era um período mais fácil, né, Carolina? Hoje em dia, primeiro que era um período mais fácil, porque nós não estávamos nesse período da pandemia. Depois, também, a situação de que essas fábricas, aqui no Rio de Janeiro, é muito mais complicado, eu acho que em Petrópolis. A Carolina realmente, ela falou que tiramos algumas fotos, mas ela realmente ela fez um esforço muito grande para conseguir fazer levantamentos. Ela quase que levou a trena e foi fazendo seus levantamentos sozinha. Teve uma que eu não consegui ir, mas tinha uma obra lá e aí o pessoal da obra deixou eu entrar. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo, mas era por aí. Como assim, não era uma questão de restauro, era uma outra visão, eu acabava conseguindo, com esse tipo de informação, acabava me atendendo. Mas é um pouco complicado. Acho que tem outra pergunta, né? Agora. Tem. E só complementando, tem isso ainda, né? Além de tudo, tem a pandemia, né? Quer dizer, quem trabalha com acervo, né? Como a gente trabalha com acervo, conseguir ter acesso aos objetos primários de pesquisa é um sufoco, né? Vamos colocar aqui a pergunta do Leonardo. Como os vazios urbanos podem ser alvo de intervenção, considerando a interação entre sociedade, iniciativa privada e gestores públicos? Alguém quer comentar sobre a dúvida do Leonardo? Posso comentar. Eu acho que do ponto de vista dos trabalhos finais de graduação aqui, que é o que a gente está trazendo, a gente está trazendo várias possibilidades alternativas de enfrentar essas questões relacionadas à intervenção nos vazios urbanos, nos vazios que são de interesse para o patrimônio, né, sobretudo, e eu acho que é importante, assim, é uma coisa que Wanda já ouviu falar isso várias vezes. Eu acho que assim, a faculdade é o lugar para você experimentar as coisas, entendeu? Você, quando você se forma, Maria Carolina pode falar melhor, você vai ter que atender um determinado mercado, um determinado cliente. No TFG, o cliente é você, né? Então, você pode ali, eu acho que isso pode ser, eu acho que esses TFGs, eles são sei lá, uma cesta de utilidades para quem trabalha com tudo isso, entendeu? Acho que não é de interesse para gestores públicos, nessa exposição dos vazios urbanos do patrimônio, teve uma participação boa no início também, apoiando
o IRPH da Prefeitura, que é o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. E eu acho assim, que a gente poderia, eu vejo vários trabalhos, quando passam lá no Conselho, eu falei, gente, eu já vi isso no TFG, já trabalharam com isso, né? Então, assim, eu acho que esse espaço de experimentar, de dar asas a... Não é imaginação no sentido de fazer coisas não execuíveis, não, mas é de... Até pode ser isso, mas... então tá, vamos ver no que dá se a gente fizer isso, se a gente seguir os preceitos da arquitetura, do urbanismo, do campo do patrimônio, o que a gente vai conseguir com isso tudo? A gente dá um exemplo ali para essas possibilidades. Eu acho que é nesse sentido que, não sei se te atende a resposta, Leonardo, mas a gente vê muito isso, né? A gente que está há milênios lá, trabalhando com essa questão do trabalho final, a gente vê muito isso, que vai mudando, né? A própria forma de tratar o patrimônio, os vazios urbanos, como a Wanda disse, no início era uma, agora é outra, depois vai mudar, e aí está mudando, e isso traz, como todos comentaram aqui, a própria situação dos alunos, né? Antes a gente tinha aquela coisa de dizer que a cidade universitária era longe. De uns 15 anos para cá, a gente fez levantamentos e viu que a maioria dos alunos, eles moram na região metropolitana. Então, a cidade universitária ela não está longe, ela não tem mobilidade que atenda a isso, né? Mas, assim, então, assim, acho que a gente vai se adaptando aos novos tempos. A UFRJ é uma universidade secular, né? O ensino da arquitetura, idem, assim, daqui a pouquinho, daqui a 5 anos, a gente faz 200 anos do primeiro edifício destinado à faculdade de arquitetura, ao ensino da arquitetura. Então, não é pouco, é muita coisa. Então, a gente foi se adaptando, se transformando, e é um pouco isso que a gente vê. A gente teve, há alguns anos atrás, uma exposição do NPD, mostrando alguns dos trabalhos de arquitetos reconhecidos, né? Tinha do Ride, quando era aluno, e tudo mais, e você vê, o tema eram grandes composições, pequenas composições, ou seja, isso mudou também, né? O Morales Elogios era professor. Wanda, me ajuda com o nome. Esterotomia, pode ser isso? Esterotomia das pedras, né? Isso, é. Eu queria assim, só complementar, Andréia, complementar um pouco a sua resposta para o Léo. Né? Foi o Léo, né, que fez a pergunta. Eu acho, Léo, que a universidade é o lugar da gente pensar. Isso. Né? Então, nós estamos aqui e eu acho que as políticas públicas, elas modificam. Né? A gente que tem uma trajetória mais longa, a gente sabe muito bem dessa contaminação recíproca, né? Do pensamento que sai da universidade e que vai para as políticas públicas e das próprias políticas públicas que entram dentro da universidade. Então, eu acho que você na universidade, você não está... eu acho que não é o lugar para você estar atendendo o mercado. Você dá para pensar. Então, eu acho que assim, pensar em novas formas de relacionar os vazios urbanos, as intervenções, a gestão, né? Então, eu acho muito interessante essas propostas que estão sendo agora pensadas, que levam em consideração os comuns urbanos, porque os comuns urbanos são situações muito distintas do que a gente vê hoje, que é a propriedade privada e o espaço público, né? Então, a gente está pensando em comuns urbanos como algo que é um espaço gerido e de domínio coletivo. Exatamente. E, sobretudo, uma universidade pública, né? Porque eu acho que a universidade privadas talvez até atenda ao mercado, mas a universidade pública eu acho que é uma função fundamental, ela ser pública, autônoma, democrática, aberta a todos, e é uma produção de conhecimento. A universidade é produção de conhecimento. E eu acho que produção de conhecimento. Só queria complementar também que eu acho que o trabalho da Maria Carolina mostra também que, mas isso não implica em você só ficar germinando ideias. Isso, tem que fazer. Você também tem que dominar um ofício. Nós somos arquitetos e urbanistas. Então, acho que a Maria Carolina, no trabalho dela, também mostrou
que ela tem uma forma de levar a contribuição dela que é própria do arquiteto e urbanista. Uhum. Isso não quer dizer que nós estejamos fazendo trabalhos de sociologia, né? Não, nem de economia, nem jurídico. Nós estamos fazendo nosso trabalho de arquiteto e urbanistas, né? Mas com um pensamento que pode ser diferente daquele pensamento que é o pensamento, vamos dizer, hegemônico ou predominante. Né? Então, e as coisas vão mudando, você vê. A estereotomia não existe mais como na faculdade de graduação. Então, eu também queria chamar a atenção para esse, mais assim de modo, né, geral, mas pegando o gancho aí do Léo, né, que o TFG, ou seja, a universidade, o tempo que você está lá dentro, é o tempo da experimentação mesmo, né? É aí. Né? E no caso do TFG, é aquela experimentação quase final, né? Porque não digo final, porque depois você ainda tem a sequência, né, que você pode seguir dentro da academia, mas é uma parte muito importante nessa transformação do estudante em profissional. Né? Essa virada, né? É esse olhar que você leva para a sua vida profissional de arquiteto urbanista. Né? Então, é o lugar da experimentação, né, dentro da escola, e você, né, trazendo tudo com todo o gás possível, né, para poder preparar o embasamento da sua vida profissional. Então, eu acho que é um momento assim, muito, muito rico mesmo, né? Muito estimulante. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente está aqui faltando alguns minutinhos, dá para acrescentar alguma coisa se alguém Eu só queria agradecer muito, uma iniciativa importantíssima essa da Mediateca. Basta ver pela página de apoios que a gente tem, vejam lá no Instagram, é muita gente, nem sempre a gente tem tanto apoio assim para todas as coisas que a gente faz, né? Então, eu espero honrar esse apoio todo nessa exposição dos vazios, assim como eles têm honrado na da Mediateca, na exposição da UIA. Aqui da Thaís Brito. Diga. É possível transformar o projeto de TFG em artigo dessas pesquisas que vocês fazem? Claro. Claro. Claro, por que não? Vamos nessa. O bom é transformar em artigo. Você vê que hoje em dia, quando eu me formei, eu acho ótima essa pergunta da Thaís e tal. Imagina se um dia eu ia pensar em transformar em artigo alguma coisa que eu fiz. Isso é uma coisa tão contemporânea, tão atual, tão legal, entendeu? Eu acho que, no fundo, eu vou dizer uma coisa assim para fechar, que eu acho que é o que guia um pouco a minha atuação. Quem faz a faculdade são os alunos. A gente vai se adaptando, mudando, melhorando para que eles possam ser mais e melhores no que eles gostam de fazer. Porque a gente se torna arquiteto não quando se forma em arquitetura, mas quando tem o primeiro olhar e decide de ser arquiteto. A partir dali, seu olhar mudou completamente, você vê o mundo de uma maneira diferente. E eu acho que na faculdade o que a gente tem é que buscar acompanhar esse olhar, trazer o nosso olhar, né, uma certa experiência, mas aprender muito com vocês. Então, quando eu falei que a gente encontrou realmente várias dificuldades, essa exposição a gente ia montar em março, abril, maio, mas o que a gente aprendeu nesse caminho, o que eu aprendi com Maria Clara Cora, agora a gente já fala quase ao mesmo tempo a mesma coisa, é impressionante. O que eu aprendi com as meninas, com Tatiana, com todo mundo, com o Rodrigo, enfim, eu acho impressionante. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Eu sempre digo que quando a gente é professor, não é quem gosta de ensinar, é quem gosta de aprender. E eu acho que eu aprendi muito nesse processo de montagem da exposição dos vazios urbanos. Eu só posso agradecer. Continuamos aprendendo. Eu só queria completar assim, para esse comentário da Thaís, né, que eu acho que tem muitos alunos hoje que também o trabalho TFG é um trabalho muito importante, porque ele é o seu portfólio, ele é o seu trabalho que te introduz.
Então, além de você poder escrever artigos, você também pode... Eu acabei de ter agora uma aluna que fez TEF orientanda, que ela também colocou o trabalho dela na UiA e apresentou o trabalho na UiA, outros que fazem, né, diversas... aproveitam, pegam o seu trabalho debaixo do braço e saem levando e entrando em diversas oportunidades que apareçam de apresentar, né, o trabalho, a ideia, é isso. Só na UFRJ nós temos muita participação em concursos nacionais, internacionais, de publicações, né, como até a ABEA fez aí esse ano e pretende continuar, que é uma exposição periódica, né, com os trabalhos que podem ser de TFG ou não, pode ser de outra disciplina, de outro nível, né, do curso, mas que tem acesso a uma exposição, a uma publicação, né, uma publicização do seu trabalho. Né? Isso que eu acho que é importante para que você tenha um retorno dessa sua proposta, ou seja, você pensa, você elabora uma proposta, você publica e você recebe as críticas, é daí que a coisa vai começar a andar, né? Então, eu queria, já aproveitando aqui minha fala, Rodrigo, para me despedir, agradecendo mais uma vez aí, que a gente está nos últimos minutos ali, agradecer mais uma vez a todos, né, da Pró-Reitoria de Extensão, né, da PR5, que montou esse festival com uma enorme dedicação, e a equipe toda que está produzindo aí a Mediateca e mantendo viva e cada vez mais viva a Mediateca. Obrigada. Obrigado. Eu também acho que a gente já está se encaminhando aqui para os instantes finais da live, né? Tem vários elogios, Maria Carolina, do seu trabalho aqui no chat, viu? E eu queria também aproveitar a oportunidade para, novamente, agradecer a todo mundo que colaborou na exposição, toda a nossa equipe, né? Como eu falei, trabalho feito a muitas mãos, agradecer a todo o apoio do Festival do Conhecimento, a todos os nossos parceiros, né? Dizer que vocês, pedir para vocês visitarem, então, o nosso, né, o site da exposição, o site da Mediateca e o nosso Instagram. Então, eu queria também agradecer a presença aqui da Wanda, da Paula, da Carolina, da Andréia, dizer que foi um imenso prazer, a gente está sempre aprendendo muito, né? Como disse a Andréia, a gente gosta muito de aprender sempre. E, gente, muito obrigado, e obrigado pelo apoio técnico também, né? A Maria Clara, a Milena, que ajudaram a gente aqui hoje, e a gente se despede, então, né? Esperando aí, aguardando ansiosamente a próxima edição do festival, né? Ou o nosso retorno, né? Então, aguardado. Ou a próxima exposição que nós vamos lançar aí nesse meio tempo. Tá certo. Justamente. Obrigado, gente. Obrigado e boa tarde para todo mundo. Um grande abraço para vocês.